Olá, shalom para você. Hoje vamos falar sobre a aula de evangelismo. Então, cada semana a gente tem falado alguma coisa. Você pode ir procurando lá no canal da igreja, deixa lá o seu like para ajudar a igreja. E certamente, tenho certeza que algumas coisas servirão para a sua vida. E quando eu falo algumas coisas, significa que talvez você não concorde com algumas coisas, mas na verdade, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, né, tudo é muito bom. Então, o que é o evangelismo que funciona? O evangelismo que funciona é o evangelismo do qual nós vamos ter resultados. E hoje a gente ouve falar muito de evangelismo, né? E a gente ouve não só de falar, de fazer cursos de evangelismo, mas o que nós notamos hoje de verdade são a insatisfação das pessoas com a igreja local, e elas mudam de igreja, fica sempre pulando de igreja em igreja. Essa semana eu estava conversando com um amigo, ele disse que conheceu uma pessoa que já é a 5ª igreja que ele está passando na vida dele. Eu conheço pessoas que já estão na 8ª igreja. Então, a verdade é que Deus chamou você para um propósito. E o seu propósito é evangelização. Por isso que lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, Jesus dá uma ordem, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho e ensinai, batizai. Então, uma pessoa para estar feliz em uma igreja local, ela não pode estar só envolvida com o ministério local, mas ela precisa estar no discipulado, no treinamento de pessoas. E quando você aprende a evangelizar, ou você evangeliza, que você traz alguém para a igreja, você tem um discípulo, então você acaba criando vínculos, não é? Porque você tem um filho ali na fé. Eu tenho certeza que você é feliz e daquele evangelismo que funcionou em você. E então, muitas pessoas têm ideias ou paradigmas incorretos sobre o evangelismo. E os melhores evangelistas são cristãos comuns. Amor ativo é fundamental para levar outros a Cristo, né? Um aprendizado. Muitas pessoas têm ideias ou paradigmas incorretos sobre o evangelismo. E às vezes, né, os melhores evangelistas são cristãos comuns. Amor ativo é fundamental para levar outros a Cristo. Então, se você quer ser um bom evangelista, ou quer ganhar almas para Cristo, como você foi ganho, você precisa lembrar essas coisas, né? Quantas vezes você ouviu o evangelho antes de receber Jesus? Você já pensou sobre isso? Quanto tempo levou esse processo? Quantas pessoas estiveram envolvidas no processo da sua vinda a Jesus? Então eu ouço o evangelho desde criança, porque minha mãe já era cristã, meu pai se converteu depois, né? Mas há um processo, descobertas. O evangelismo precisa de tempo. Geralmente muitas pessoas estão envolvidas. Então, para uma pessoa chegar a conhecer a Jesus, há uma necessidade de tempo. Tempo, mas tempo mesmo. Por exemplo, se você morasse no Japão, talvez fosse uma vida para ganhar algumas pessoas. Então, realidades e mitos do evangelismo. Nós temos mitos, realidades e implicações, né, que a gente vai ver. Então, o que é realidade, o que é mito, o que é implicações? Então, primeiro, mito. Evangelismo significa alcançar estranhos. Então, muitas vezes a gente acha que evangelismo é alcançar estranho. Então, você vê muita gente, às vezes muitas pessoas lá nas praças, até aqui no Campinas tem um Largo do Rosário, as pessoas ficam pregando ali. Isso é ruim? Não, isso não quer dizer que é ruim. Mas isso é um mito. A realidade é que a maioria das pessoas é alcançada por amigos. Então, são os teus amigos, ou eu quando faço amizade com alguém, não é? É que vamos alcançar. Implicação, os membros da igreja, os grupos familiares que eu coloquei aqui, ou grupos pequenos, ou grupos de estudo bíblico, discipulados, né?
vão focalizar seu amor, suas orações nas pessoas mais próximas a eles. Então é bom que você tenha bons relacionamentos, que a sua casa tenha um grupo de estudo bíblico, porque esses amigos, né, é que serão alcançados. Isso é muito importante. A questão 2, mito. A maioria das pessoas é alcançada por pregadores. Então aí as pessoas trabalham para trazer as pessoas na igreja. E pregadores profissionais, né, faz campanhas evangelísticas. A realidade é que a maioria das pessoas é alcançada por cristãos realmente comuns. São pessoas comuns que estão lá no trabalho, na faculdade, na escola. Implicação: cada pessoa pode compartilhar Jesus com as suas palavras e ações. É simples assim, não é? Terceiro mito. A conversão normalmente é instantânea. Então, a pessoa aceitou Jesus, às vezes, lá na igreja, levantou a mão, pronto, já vai para a classe de batismo. Isso não é realidade. A realidade, a conversão, geralmente, é um processo. Só ouve, faz um estudo bíblico, e às vezes eu já fiz isso. Estudei a Bíblia com uma pessoa através do Evangelho de João, 1, 2, 3, 4. Nós temos um programa da nossa convenção, a Convenção Batista, que faz isso. Mas às vezes a pessoa demora ainda para ter essa assimilação, né? Implicação. Temos que oferecer muitas oportunidades para as pessoas ouvirem o Evangelho. Então, quanto mais elas ouvirem o Evangelho, através de você, através de uma mensagem que você dá, através da igreja, as pessoas vão ser alcançadas por Jesus. Quarta questão. Mito. O evangelismo significa apenas dizer as palavras corretas. Então as pessoas acham que dizer as palavras, né? Eu já fiz até curso de falar sobre evangelismo assim. Você chega lá, começa lá com 1 João, e vai para Romanos, vai para João. Então assim, você vai citando, mas isso não é o suficiente. A Bíblia é suficiente, sim, mas a Bíblia precisa ser vivida na nossa vida para as pessoas entenderem. Então, a realidade, as pessoas são ganhas para Jesus por meio de amor e as práticas daquilo que a gente vive dia a dia. Implicação: temos que encorajar os membros da igreja e grupos pequenos a olharem para as necessidades das pessoas, expressarem seu amor de Cristo com ações e palavras. Então, há uma necessidade de você fazer isso, né? Nós precisamos encorajar as pessoas. Quinto, mito. As pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Isso é um grande mito. Então, você evangelizou. Não. A realidade é quanto mais cristãos um incrédulo conhecer, mais facilmente ele virá Jesus. Então, quanto mais pessoas ele for envolvido, então por isso que é importante, né, ele ir na tua casa, conhecer outras pessoas, ele vai entender melhor. Implicação: iremos apresentar os incrédulos, tanto cristão como for possível. Então, quando você tem um amigo não crente, é importante que você... por exemplo, você tem um amigo que ele é empresário. Você chama outro empresário na sua casa para ele conhecer que é crente. Você tem um amigo que trabalha com um bicicleteiro. Então, acha alguém que gosta de bicicleta ou que vocês possam fazer uma ponte. Então, quanto mais pessoas, eles vão assimilando na cabeça o Evangelho. Conclusões bíblicas. Nós precisamos ter a semeadura, e a semeadura tem que semear muito mesmo, né? Semear através da palavra, da amizade, semear através dos folhetos, através de pregações, mas a maior semeadura é aquela que você mesmo faz com as pessoas, através do seu estudo, através da sua casa. E aí você vai ter a colheita. Qual que é a colheita? É aquelas pessoas que vão se aproximar de você, ou as pessoas que vão chegar até a igreja, né? Mas mesmo assim precisa da pescaria. Então, para você pescar um peixe, você precisa fazer o quê? Você precisa de equipamento. Então você precisa de pelo menos uma vara, precisa pelo menos de um anzol, de uma linha. Você precisa jogar comidinha lá para fazer com que os peixinhos venham, né? E assim para evangelizar as pessoas. Você precisa de ter as suas ferramentas. Às vezes você não conhece muito a Bíblia, mas não importa. Mas qual é a ferramenta? A amizade, o carinho, né? E você tem que pescar essas pessoas
ajudá-las. Semeadura e colheita. Então, as palavras mais comuns a respeito de evangelismo na Bíblia. Um semeia, o outro colhe. Mas evangelismo leva tempo, é um processo e normalmente envolve muitas pessoas. Então, a pescaria. Venha comigo, disse Jesus, que eu os farei pescadores de homem ou pescadores de gente. Então, evangelismo é algo a ser aprendido. E esse aprendizado acontece de maneira mais eficiente num contexto de relacionamento. Então, num contexto que você está dando, por exemplo, no estudo bíblico com uma pessoa, você parou, rapaz, irmã, amigo, esse é o contexto que ninguém tira, né? De você transmitir vida na vida da pessoa. Lembre-se que a pescaria era uma aventura de grupo, usando redes e não varas, né? Então se jogava as redes no mar, várias pessoas pegavam a rede para puxar, algumas ficavam até dentro do mar. Então há uma necessidade de ter um aparato, né, dentro de uma circunstância para as pessoas conhecerem a Jesus. Agora, para a gente pensar aqui, que a igreja convencional, né? O que é uma igreja convencional? Onde que os membros, eles atuam para evangelizar. Então, tem uma estatística aí que precisa de 42 membros para ganhar uma pessoa para Jesus. Porque um fala, o outro fala para cá, fala para lá, dá um folheto aqui. E muitas vezes, então, as conversões não acontecem. E como eu disse, né, no começo, as igrejas hoje crescem muito, mas de crentes que ficam pulando de igreja, né? Então a igreja lá encheu. Mas encheu do quê? De crente que estava insatisfeito. E ele era um sentadão no banco, ou se ele não era, ele ficou insatisfeito com a igreja, com o pastor e tudo mais. Mas ele vai, dali uns anos, vai mudar de igreja de novo. Porque ele não tem fruto de verdade, né? O fruto que dá é você ganhar pessoas para Jesus. E o evangelismo de pequenos grupos, né? O discipulado, aquele que você faz na sua casa, aquele que você senta lá no trabalho, às vezes demora 6 meses, você todo dia estuda com uma pessoa. Rapaz, que coisa tremenda é isso, né? Mas isso é 4 por 1, é completamente diferente. Então, 4 pessoas trabalhando, vai ganhar 1. Então, é muito melhor do que você trazer alguém para a igreja para ouvir a palavra de Deus. É muito melhor, né? Você se sentar com pessoas e estudar a Bíblia com elas. Então, para conversar, como a sua própria experiência e desafios da Bíblia se relacionam com os seus paradigmas? Então, você tem alguns paradigmas, né? Eu não sei evangelizar. Se eu pegar um testemunho de Jeová, por exemplo, um mormon, às vezes conhece mais do que eu. Então você sempre fica nisso. São paradigmas, né, do evangelismo que você precisa quebrar. E o evangelismo não é isso. Você não precisa saber a Bíblia inteira para evangelizar. Você poderia dizer que está vivendo um estilo de vida de evangelismo por relacionamentos. Então, quando você se relaciona com as pessoas, elas veem você. Quem é você? Elas querem ser como você é. Então você é um cara, por exemplo, alegre, você é uma pessoa que esbanja otimismo, né? Pessoa que tem a fé, mesmo na circunstância difícil, você está evangelizando relacionalmente as pessoas. Qual é o primeiro passo para conversar, não é? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você ouve evangelismo? Então pensa aí, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Quem foi a pessoa que teve maior influência na sua decisão de seguir a Cristo? Qual foi? Que relacionamento havia entre vocês? Amigo, professor, pai? Então, qual desses fundamentos que levou você a Jesus? O que essa pessoa fez para te dar essa influência ou influenciar tanto você que você chegou a Jesus? Então você pode pensar nessa semana, você pode usar os nossos canais aí se quiser e mandar para nós, né, as suas perguntas ou as suas ideias. Mas lembra de uma coisa,
que evangelização, o evangelismo, você quer que as pessoas cheguem a Cristo, é relacional. Então você precisa de duas coisas, né? Primeiro, abrir sua casa, ter bons contatos. Segundo, você precisa fazer alguns estudos bíblicos, fazer o discipulado. Nós temos uma série aqui de estudo bíblico, de discipulado, muito bom para fazer. São simples, né? Evangelho de João 1, 2, 3, que a pessoa vai entender a Bíblia, vai saber quem é Jesus, e ela vai abrir o coração para Jesus. Pode ser que demore um pouco, né? Eu já fiz estudo bíblico com pessoas durante um ano inteiro. E depois elas entenderam a mensagem, deu uma luz, o Espírito Santo iluminou. Então, não fique empolgado com igrejas que estão crescendo, de pessoas que estão vindo de outras igrejas. Isso é inchaço, né? Então, incha, mas se empolgue se a tua igreja está evangelizando, você está evangelizando e pessoas estão sendo levadas a Jesus. Porque isso é a melhor coisa e o mandamento do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.